eu tive que tirar o passarinho dali que ele tava cantando. Ele é muito fofo. Beleza. Tem um filósofo que ele é Henry David Thoreau, acho que é assim que fala. A grande maioria das pessoas levam uma vida de quieto desespero. A grande maioria das pessoas levam uma vida de quieto desespero. Henry David. O que ele quer dizer? Que elas tentam esconder o erro, né, da sociedade. Então elas reprimem os desejos delas, sonhos, tomadas de atitude e vivem a vida em um grito extremamente silencioso. O que eu quero dizer com isso? Imagina um cara gay que ele reprime isso a vida toda dele. Então ele se afunda em um casamento que não gosta da esposa e, consequentemente, não tem um relacionamento saudável e que ela não faz ideia que ele é gay e vive uma vida de completo grito silencioso, porque ele reprime totalmente o desejo dele de ser feliz com outro cara. Então, ele vive uma vida extremamente frustrada. E isso por conta da família, da igreja, da sociedade em si. Muitas das vezes, neste caso, a igreja, a sociedade e os pais em primeiro lugar, né? Porque os preconceitos da família é o primeiro que acontece. Então, muitas das vezes essas pessoas têm o desejo, tipo, muitas pessoas que são homofóbicas, elas geralmente são gays. Nossa, Rebeca, mas não entra na minha cabeça isso. Pessoas que são extremamente homofóbicas, elas têm o desejo reprimido. Às vezes elas têm tanto isso reprimido que elas guardam o desejo de serem gays, inconscientemente, elas guardam no subconsciente delas de serem não, porque elas são, só que são reprimidas, então elas acabam não mesmo sabendo que tem esses desejos. E é tanto que por isso que elas meio que nem sabem o porquê elas têm tanto ódio de gente gay. Tá, isso é um exemplo. Mas assim como isso acontece como pessoas mais velhas que têm lá os seus 50, 60 anos, que tem preconceito com tipo de vestimenta de hoje em dia que as pessoas usam, como mulher não ter obrigação de se casar, obrigação, né, de se casar hoje em dia. Por isso que muitas pessoas de antigamente, elas têm tanto esse preconceito afundado nelas, porque elas tinham um desejo que foi reprimido. Elas tinham um desejo de não se casar com um homem e elas tinham o desejo de ser livre, sabe? De ter a sua independência financeira, como mulher, que eu estou te dizendo aqui um exemplo. E elas não tiveram assim essa oportunidade. Então elas ficam velhas e rejeitam e elas meio que são preconceituosas com pessoas que têm essa oportunidade hoje em dia. E elas acham aquilo um absurdo, sendo que na época delas, elas tiveram isso. Tá. Agora eu vou continuar com uma observação desse filósofo que falou que a grande maioria das pessoas vivem em completo desespero, num quieto completo desespero. As pessoas sempre escutam uma vez a vida inteira na vida delas pedindo por mudanças, mas elas a ignoram, pois o ser humano tem o dom de seguir em frente e ignoram, porque temos medo do desconhecido. Só que eu tirei a palavra que falava medo, porque não é medo, é dor do desconhecido. Sabe por quê? Porque nós seres humanos,
Não temos medo de ir para a lua, nós não temos medo de explorar cavernas que não passam um braço e a gente entra e fica horas lá explorando o desconhecido. A gente não tem medo de buscar o conhecimento, buscar depois do desconhecido. A gente tem medo da dor depois do desconhecido. A dor de, por exemplo, é muito dolorido você pensar que um parente seu que você ama, ou um amigo, ou uma pessoa próxima, vai morrer. É muito dolorido. Por isso, a gente acaba não pensando na morte. Tem pessoas que odeiam que falem da morte, porque é algo extremamente dolorido para elas. Mesmo elas sabendo que é a maior certeza da nossa vida, é dolorido, é extremamente dolorido para elas pensar na morte. Em falar, meu Deus, é um absurdo falar na morte perto dessas pessoas, porque causa dor para ela, causa incerteza. Então, o certo não é que as pessoas têm medo do desconhecido, ela tem medo da dor. Por isso que eu botei o título desse vídeo, que é dor, porque as pessoas, elas tentam evitar a dor. Elas vivem a vida em um silêncio que é torturante, como o Henry de David fala, a grande maioria das pessoas levam a vida de quieto desespero porque elas têm medo de enfrentar a dor. Muitas pessoas deixam de viver a vida, tipo, ir para algum lugar que elas gostam porque elas têm medo da dor, de alguma coisa que poderia acontecer. Então, algo dentro de nós, agora presta atenção nisso, algo dentro de nós deseja permanecer uma criança, ser inconsciente, ou no máximo consciente, mas apenas do seu ego. O que isso quer dizer? Vemos a mudança como um problema, não como a solução para um problema. Nos medicamos, traímos, bebemos, fumamos, basicamente a gente faz qualquer coisa para seguir em frente, para não lidar com a dor. Então, por isso que a nossa geração especificamente, que eu me identifico e tô botando isso porque eu já passei por isso, nossa geração, ela encontrou uma nova forma de seguir em frente, que é o vício na internet. Hoje em dia, a gente não tá vendo isso como uma coisa grave, mas futuramente isso vai trazer consequências horríveis. Já estão trazendo. Tem pessoas que estão desconectadas de si mesmas, mas futuramente vai ser ainda maior o problema do vício na internet. Isolando-se da realidade e enxergando o mundo de uma perspectiva falsa. Que a maioria das coisas que tem hoje em dia na internet é falsa. Por quê? Porque a coisa bonita vende, mesmo que ela seja falsa. Então, isso é meio que um ciclo vicioso, porque você olha a sua vida e vê que não tem beleza igual tem na vida dos outros, nas redes sociais, e consequentemente você fica frustrado lidando com isso e se isolando da realidade novamente. Então você já está fechando o ciclo. Você fica viciado na internet para se isolar do mundo, vê na internet a vida bonita que você olha lá, olha para sua vida na vida real e fala: a minha vida não tem a beleza que a vida das outras pessoas tem. Então você meio que se isola ainda mais na internet e lida com essa frustração se isolando nela. E com isso, para você se defender da sua dor, você acaba lidando, né? Tipo, você acaba escondendo as suas frustrações. Nossa, por que você esconde as suas frustrações? Não mostra na internet. Pessoal, a minha vida não é igual a de vocês. A minha vida é triste, é diferente. Eu tenho muitos problemas. Por que você não faz isso? Porque
Hoje em dia, ninguém, absolutamente quase ninguém, mostra as suas frustrações na internet. É sempre a vida bonita, colorida. Nunca é a sua frustração. Raramente é a sua frustração, pessoal, na vida, na internet. Então, como ninguém mostra, por que você iria mostrar sua frustração de não ter a vida igual aos outros? E o que é que você faz diante disso? Você vive uma vida que também é de mentira. Então, esse ciclo fica um ciclo vicioso, que nunca acaba. Mas ainda a saída. Eu tive uma vida que não era exatamente assim, mas eu era muito, extremamente viciada na internet. E hoje em dia eu já estou mudando meus hábitos bastante nisso. Que uma das mudanças chaves que estão me fazendo hoje engatinhar foi isso, porque eu já pretendia fazer vídeos desse tipo há muito tempo, só que a procrastinação não me deixava. Que o problema que eu tinha com a internet não era a comparação na vida instagramável, vamos dizer assim. Era muito mesmo. Era a minha incapacidade de tomar atitudes assim simples, entendeu? Que era o que eu falei no instante, que era você enrolar para fazer as coisas, né? Que eu esqueci o nome da palavra, mas enfim. Agora vamos continuar com as falas que eu ia falar. Preste bem atenção também nisso. Todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade de um homem ficar em silêncio em uma sala sozinho. Blaise Pascal. Bora lá para o que eu entendo sobre essa fala de Blaise Pascal. Você nunca irá saber o que a sua quadritataravó fez. Ou se ela fez e você sabe que ela era sua quadritataravó, você pesquisou e fez um mínimo de esforço para descobrir isso. Então, no final, nada muito importa com a sua vida, porque tudo que você vive hoje não vale se você colocar na balança do tempo. Nós somos irrelevantes na balança do tempo. Então, já que nosso tempo é tão pequeno, colocando na balança, acho melhor a gente ver aquilo de uma forma boa, o pouco tempo que nós temos aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou ler uma frase agora de Heráclitos Efésios, 540 mil anos antes de Cristo. Nenhuma pessoa poderá se banhar duas vezes no mesmo rio. Heráclito, Efésios, 540 anos antes de Cristo. Fazendo ilusão de que o fato de quanto tanto a pessoa quanto o rio nunca terão contato igual, fazendo alusão de que o fato tanto quanto a pessoa quanto o rio terão mudado a segunda vez que entrarem em contato. Então, fazendo alusão de que quanto a pessoa quanto o rio, elas sempre estão em constante mudança, elas nunca entrarão em contato direto da mesma forma, nunca mais. Porque tudo está em sempre constante mudança. Tudo, absolutamente tudo está em constante mudança. Eu estou morrendo lentamente, as minhas células estão se decompondo lentamente. As estruturas, os objetos, absolutamente tudo está em constante movimento. Absolutamente tudo está em constante transformação a todo momento. Absolutamente todo momento, tudo está em constante transformação. Esse objeto aqui,
é uma madeira, plástico, etc, etc. Ele está morrendo. Não que ele tenha vida, mas ele está se decompondo a cada trilésimo segundo. Inclusive tem um cheirinho muito bom. Até o cheiro está se desfazendo a cada trilésimo de segundo. Por quê? Porque nada é permanente. Nada. E eu tenho uma boa e má notícia para você. Eu vou falar logo a má, né? Para ficar com a boa no final. Independente da sua vontade, tudo muda o tempo inteiro. Independente da sua vontade, preste bem atenção, tudo muda o tempo inteiro. Essa notícia é triste. Agora vamos pra boa, né? Vamos pra notícia legal. Independente da sua vontade, tudo muda o tempo inteiro. Se acontecer uma coisa ruim, independente da sua vontade, tudo muda o tempo inteiro. Aquilo vai mudar, não vai permanecer para sempre. Tem N motivos que façam você pensar que vai ficar o tempo inteiro aquilo, mas não vai. Você não lembra o que sua quadritataravó fez. Então nada é permanente. E a triste notícia é que independente da sua vontade, tudo muda o tempo inteiro. Então foi basicamente isso que eu queria relatar na aula que eu tive de hoje. Que eu tô fazendo, né? Mas enfim. Eu tenho só uma palavra que eu sempre quero deixar no final do vídeo, que é devir. A palavra de hoje é devir. D-E-V-I-R. Devir nada mais é que a transformação, a mudança. A mudança deve vir de uma ação, não de uma reação. Um carinha falou que toda ação tem uma reação. E realmente isso é verdade. Mas devir é os N motivos que fez aquela ação se transformar em uma ação. Rebeca, por favor, me explique. Beleza. Cada ação que você toma, acontece uma reação. Vou repetir, cada ação que você toma, acontece uma reação. Você não pode esperar uma reação sem ter tomado uma ação antes, ou sem alguém ter tomado uma ação antes, ou se algo ter tomado uma reação antes, entende? Então, não vai cair uma folha de uma árvore se o tempo não agir, se o tempo não fizer com que a folha enfraqueça, seque e faça com que ela caia. A ação foi de enfraquecer e fazer o vento, algo, fazer com que ela caia. Eu vou dar um exemplo melhor. Eu preciso de um trabalho, ok? Preciso de um trabalho, preciso de dinheiro, beleza. Eu não vou ter a reação de cara, eu não vou ter o trabalho de cara. Não vou ter. Ninguém vai bater na minha porta e falar, venha trabalhar comigo. Pode acontecer em alguma coisa louca da vida, mas é muito difícil, muito mesmo. Aí tem que acontecer uma ação de outra pessoa, como alguém te indicar para um trabalho, que isso é um pouco impossível, se você não pedir, porque trabalho hoje tá difícil. Mas enfim, você precisa de uma ação, você precisa ir lá, colocar currículo, pedir emprego para as pessoas, estudar, fazer faculdade, fazer curso, fazer qualquer coisa para você ter a oportunidade, para as pessoas saberem que você quer um emprego e logo você conseguir um emprego. Então você precisa ter a ação. Devir é isso, é a transformação. Devir é os N motivos de ter aquela reação. Devir nada mais é que ação. Então sempre esteja a devir da realidade, sempre haja na realidade. Não viva uma vida de mentira, de procrastinação, lembrei a palavra agora. Nunca viva uma vida assim, sempre fique a devir da realidade. Sempre seja a ação, nunca a reação. E é isso, e tchau!